Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou acompanhar vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento da aula 19, objetivos de leitura, e o detalhamento, informações específicas do texto, objetivos de leitura. Vamos para a nossa aula de hoje? Hey guys! Vamos falar um pouco sobre o tema da aula de hoje, que são atividades que nós podemos fazer ali com a família. Então, estamos trabalhando assim, esse tema nesta unidade sobre família, que é muito importante. E durante as aulas, aqui no decorrer da aula, né, vocês vão observar aqui, vamos dar dicas aqui para vocês do que a gente pode fazer, o que a gente faz também, geralmente, para estar ali juntinho com a família, para ter mais qualidade de vida. E vamos trabalhar agora objetivo de leitura. Daqui a pouco eu mostro para vocês o texto que eu trouxe. Let's go! Então, objetivos de leitura de acordo com a BNCC, vejam quais são os objetivos. Você tem que ler e compreender com autonomia textos de diversos gêneros, reconhecendo os contextos sociais de uso e coordenando as estratégias de decodificação com ar de antecipação, inferências e verificação, vamos lá, para resolução de dúvidas na compreensão. Ler em voz alta com fluência em diferentes situações. Então, de acordo aí com a nossa BNCC, a questão da leitura ela é importante e nós estamos trabalhando aqui a questão das estratégias de leitura que vão nos ajudar a chegar a esse objetivo aí, a esse objetivo de leitura que vocês acabaram de acompanhar, certo? E o que mais que eu posso falar sobre objetivos de leitura? Vamos lá. Então, a leitura, ela é uma habilidade fundamental em qualquer língua, ok? No entanto, né, muitas vezes a compreensão, acompanhe comigo aqui, ela pode ser dificultada por uma série de fatores. Então, por exemplo, com vocabulário desconhecido, o que mais? Vamos lá, complexidade do texto e a falta de familiaridade, né, com a língua. E aí, para ajudar, né, na compreensão, o que a gente pode fazer, o que é importante mesmo? Então, é importante conhecer e aplicar as estratégias que vocês estão aprendendo aqui nas aulas, tá bom? E essas estratégias, podemos dizer que elas são eficazes, né, para uma leitura, para uma compreensão de texto. Vamos relembrar aqui quais são as estratégias de leitura, né? Então, as estratégias de leitura, elas podem ser várias, tá bom? Nós podemos trabalhar a questão das palavras cognatas, do skimming, do scan, palavras repetidas. Também tem a questão das marcas tipográficas. Então, existem algumas, né, estratégias de leitura que nos ajudam muito na hora de ler textos em inglês. Então, a ideia é que você consiga ler aquele texto, certo? E consiga responder adequadamente às perguntas que são feitas. Então, a ideia é essa, utilizar as estratégias para driblar um pouquinho essas barreiras, porque tem palavras difíceis, palavras que a gente não conhece, estruturas que a gente não tem tanta confiança, mas tem várias maneiras de conseguir chegar à resposta sem ficar preso, né, à questão de conhecer todas as palavras, de saber todos os tempos verbais, ok? E aqui eu trouxe um guia para vocês do que vocês podem usar na hora de trabalhar a leitura. Vamos lá. Então, o objetivo de leitura é o assunto, né? Observem que quando vocês se depararem com um texto em inglês, vocês precisam, né, primeiramente, saber qual é o assunto do texto, tá? Então, quando você se deparar, quando estiver fazendo uma prova, uma avaliação, ou até uma atividade em sala de aula mesmo, né, em que vocês precisem trabalhar a compreensão e responder, é bom primeiramente, né, antes de ler, fazer e aplicar as estratégias, você deve primeiro ir na pergunta, para saber o que está pedindo, tá bom? Mas, geralmente, é muito importante que vocês procurem saber do que se trata o texto, tá? Porque,
Não adianta conhecer as estratégias de leitura e você não saber do que se trata, tem que saber, tem que conhecer, até porque quando nós estamos lendo sobre algo, a gente traz o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe sobre aquele assunto para aquele texto também, mesmo que não esteja escrito. Ali naquele texto, a gente já ouviu falar, então traz as ideias para ele, porque isso contribui também na hora de compreender, tá? Então é importante que vocês aprendam a descobrir sobre o assunto do texto. Como é que eu faço? Vou lá no título, vou na imagem, primeiro parágrafo, é lá que eu consigo descobrir o assunto do texto para poder, né, clarear um pouquinho a minha mente e eu trabalhar a pergunta usando as estratégias, certo? O que mais que eu posso observar? Vamos lá. Quais são as palavras cognatas encontradas no texto? Sempre falamos aqui de palavras cognatas. As palavras cognatas são palavras que nós utilizamos, né, para nos ajudar na compreensão. São aquelas palavras que estão em inglês, mas que a gente consegue traduzir porque elas se parecem com palavras em português. E o que mais? Podemos trabalhar também a questão das palavras repetidas. Vejam, então a gente pode procurar ali a questão das palavras repetidas e o que seria? Qual a importância das palavras repetidas, né? Se uma palavra se repete, isso quer dizer que ela é importante, ela é uma palavra-chave. E palavras-chave no texto nos ajudam a descobrir do que se trata também. E além do mais, você pode trabalhar a questão das palavras que você conhece, porque você pode até pensar, mas professora, eu não sei nada de inglês, eu não conheço nenhuma palavra, nunca vi, sendo que nós utilizamos redes sociais, nós utilizamos eletrônicos, alguns alimentos também, que eles já estão em inglês, a gente que não percebe, tá bom? Porque já ficou tão comum que a gente não imagina assim, né? Essa palavra vem do inglês. Por exemplo, vamos lá no chat, que é o chat que a gente fala em português. O chat, vocês sabem exatamente o que é, mas essa palavra está em inglês, então vocês têm uma bagagem aí de conhecimento, sim, que vocês podem trazer para o texto para ajudar na compreensão. Agora vamos para o texto, analisar o que nós estamos falando aqui e observar essa questão também de como chegar ao assunto do texto. Vamos observar aqui também as palavras cognatas. Vejam, eu falei lá no início, vamos lá, que o tema assim, da aula, além da gramática, né, que vamos já trabalhar, que o texto seria sobre família, sobre ideias de como você pode se reunir e aproveitar mais a família em tempos de uso excessivo, né, de eletrônicos, de tecnologias, entre outros. Acompanhem comigo. Family tradition ideas to strengthen bonds and make memories. Pronto. Nesse título aqui, tá? Tem algumas palavras cognatas. E tem palavras ali que são bem difíceis de você compreender. Porém, elas não vão atrapalhar, né, a compreensão de vocês. Então, o que seria family? Family é uma palavra cognata, significa família. Tradition, tradição. Ideas, ideias. O que são memories? São memórias, são lembranças, tá bom? E aí que a ideia são ideias tradicionais, né, que as famílias fazem, certo? Que reforçam, que criam boas memórias, né, boas lembranças. Vocês conseguem lembrar aí de momentos muito especiais na família de vocês? Então pensem aí. Vejam que aqui no texto eu vou procurar palavras cognatas, por exemplo. Então, importance é uma palavra cognata, family é uma palavra cognata, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Eu vou destacar que aí vocês conseguem entender, porque a escrita é de um jeito e a fala é de outro, muitas vezes. Então, importance é uma palavra cognata, tá? Importância no caso. Vamos lá para a palavra family. Family está se repetindo, ó. Family, family e family de novo, tá? E durante o texto todo aparece muito essa palavra. Então, se ela se repete, isso quer dizer
que ela é uma palavra importante, ela é uma palavra-chave dentro do texto. Então, fiquem atentos às palavras repetidas. Eu descubro o assunto do texto aqui no título. A imagem pode me ajudar. O primeiro parágrafo também, tá bom? O que mais? Que outras palavras cognatas podemos encontrar? Vão fazendo comigo aí. Indisputable, human, que é humanos, né? Connections, que são conexões. O que mais? Crucial, social, certo? E aí vocês podem observar aqui muitas palavras cognatas e palavras conhecidas também. A palavra time é tempo. Eu sei que vocês conhecem essa palavra aqui, porque usamos assim bastante no nosso vocabulário, na nossa fala no dia a dia. O que mais que eu tenho aqui? Yet, né? According to research, the time families spend together. Então, aqui eles estão falando sobre a questão do tempo que as pessoas passam com a família. E seria um texto assim, mais para alertar, né, sobre a questão de como a família está trabalhando, se reunindo ou aproveitando os momentos em tempos em que usamos muitas telas e tecnologias o tempo inteiro, tá bom? E aqui, de acordo com o estudo, American families spend just 37 minutes of quality time together per day. Olha o tempo aqui, gente, de acordo com uma pesquisa, né? Não sei como é aqui no Brasil, né? Mas as famílias, olha só, elas gastam apenas 37 minutos de qualidade, porque às vezes você está ali com a família, mas não tem qualidade, porque ninguém conversa, ninguém faz nada, né? Ok? Então, one of the best ways to reconnect with your family is through family traditions. Olha a palavra family, toda hora aparece, né? Palavra cognata aqui como traditions, ok? Então, várias palavras cognatas. Mostrei para vocês que, enquanto você está lendo um texto, você não precisa conhecer todas as palavras, certo? Porque até não é possível isso, até eu que sou professora, mas de não sei quanto tempo, até não sei quanto tempo que eu já estou trabalhando, né? Às vezes tem uma palavra ou outra que eu não sei também, mas eu trabalho com texto, eu vejo um sinônimo ali, uma palavra que vai me ajudar a descobrir também, mas isso é bastante prática, tá bom? E aí que você não precisa se preocupar ou se cobrar para conseguir resolver, saber do que se trata. Peguem aí as dicas, as estratégias e apliquem no uso mesmo para que vocês possam trabalhar a questão da compreensão de texto. Até porque, pessoal, todas as avaliações externas, todos os vestibulares, concursos, eles trabalham a questão do texto, tá bom? A leitura, tudo é texto. E aí que a gente trabalha a questão da gramática, vocabulário e estratégias para conseguir responder. Mas, no geral, tudo se resume a textos. Vocês sempre verão textos pequenos, de tamanho mais ou menos, ou enormes, tá bom? E dentro desse contexto aqui, eu vou trazer para vocês o uso dos imperativos para dar algumas dicas para vocês do que a gente pode fazer, né? Algumas tradições e algumas coisas que as famílias antigas faziam que podemos trazer de volta, né, para os nossos dias. E aí eu vou usar o quê? Os imperativos para falar, para dar dicas para vocês, ok? E aí o que seriam mesmo os imperativos? Vejam comigo. Então, os imperativos, continuando aqui, o que ele é, né? Ele é usado para você fazer o quê? Presta atenção, né? Imperativo é para você fazer um pedido, para você dar uma sugestão, um conselho, uma orientação ou até mesmo, né, uma ordem para alguém, certo? E aí, como seria mesmo a questão do uso dos imperativos? Em português, se eu falar bem assim, listen to the song, listen to me, tá bom? Listen. Ou repeat, você falar repeat, listen. É um imperativo, eu estou usando imperativo. Eu estou dando, digamos, uma orientação, uma ordem. Se eu falar listen, listen to me escutem, tá bom?
Me escutem. Repeat, repitam ou repita. É uma questão de trabalhar o verbo para fazer essas ações aqui, tá bom? Fazer um pedido, sugerir, dar um conselho, uma orientação, uma dica, uma ordem também. Vamos acompanhar o uso dos imperativos no texto que eu estou trabalhando com vocês aqui, que é sobre família. Acompanhem. Imperativos, né? Family Tradition Examples Around the World. Agora nós temos tradições familiares, né? Pelo mundo, que acontecem no mundo, não só em um lugar específico, tá bom? Vejam, eu tenho aqui uma pergunta. What are some unique family tradition ideas you can start with your family? Então, quais são as tradições, as ideias, né, que você faz aí com a sua família? Continuando aqui. Whether you're looking for inspiration for new traditions or trying to understand what old ones may look like, this list can help. Então, acompanhe aqui, que eu vou trazer agora uma lista. Lembrando que darei sugestões do que a gente pode fazer, o que a gente já faz mesmo para ter mais tempo de qualidade com a família. Vamos ver. E daí eu vou trabalhar o uso do imperativo. Eu destaquei o verbo make. Make. Make é fazer, tá? Make é fazer, tá? Make homemade gifts for Christmas or birthdays. O que seria esse make homemade gifts? Então, é fazer, né, lembrancinhas. Você mesmo fazer, tá bom? Nada de comprar, então seria uma ideia legal para você fazer, tipo, presentes para o Natal ou aniversários, ok? Então, se reunir com a família e preparar, fazer junto com alguém algo que vá homenagear alguém, tá bom? Então, make homemade gifts, certo? Também traz essa ideia de trabalhar ali com a família. Uma outra atividade, go hiking the same place or at the same time. Fazer trilhas. Já fizeram trilhas aí alguma vez? Gostam de fazer trilha? Já fizeram trilha com a família de vocês? Então, go hiking é fazer trilhas, né? Caminhar, certo? Vejam que o uso do imperativo acontece assim. Eu vou trabalhar com um verbo, tá bom? Go hiking. Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um verbo. Quando eu trabalho com imperativo, não existe sujeito, tá bom? Eu não vou usar, por exemplo, he, que é ele, makes, que é como a gente aprende a formar frases. Não tem sujeito, não tem he, she, it, Maria, my mother, não tem isso, tá bom? Você vai trabalhar direto com o verbo, sem modificá-lo, tá bom? Mais exemplos aqui. Have a move night. Esse aqui eu achei legal. Have a move night, que seria fazer ter uma noite de cineminha com a família. Isso aí eu gosto de fazer, né? Então, escolher um filme, uma série, fazer uma pipoca, ou fazer algum aperitivo que vocês gostem e ficar ali junto assistindo, comentando. Isso é bem legal, tá bom? E eu inicio com have. Eu estou dando aqui dicas, certo? E dicas, quando eu dou dica, ou um conselho, ou uma sugestão, ou até mesmo uma ordem, a mãe da gente, quando dá ordens pra gente, ela usa muito imperativo. Vai varrer a casa, lava a louça, nem fala o nosso nome, né? Já vai usando o verbo diretamente. Então, quando você usa o verbo direto, sem precisar de sujeito, você está usando o imperativo, tá bom? E não precisa mudar o verbo, não precisa colocar S, ED, nada disso, ok? Então, visit the same restaurant. Visit the same restaurant. Então, visitar o mesmo restaurante, ok? Ou a mesma lanchonete, ou o mesmo café, ou o mesmo local, né, que você faz refeições, ok? E aqui eu posso desenvolver o texto depois, procurando as palavras que se repetem, né? Family é o tema central desse texto e tem milhares aqui de palavras cognatas, ó, eu vou só marcando, vocês podem marcar também, certo? Porque vocês já vão aprendendo a trabalhar, tá bom? Com a questão
de vocabulário também, certo? E ainda sobre as dicas, usando o imperativo, que eu tenho, né? Do a family digital detox, alright? Faça, né, um detox digital ali na família. O que seria? Qual é a ideia mesmo disso? É dar uma pausa, né, um pouquinho. Bora deixar ali um pouquinho o celular, o tablet, a TV, as redes sociais. Vamos ficar ali pertinho das pessoas também, porque a gente até acaba perdendo as nossas habilidades comunicativas, que são tão importantes. E aí que a gente fica somente nas telas o tempo todo e já não consegue mais socializar. Então, a gente realmente perde. Já tem estudos que falam isso, né? Vamos, então, mais um pouquinho sobre os imperativos. Eu separei agora, né, as frases que estavam lá no texto. Tem aqui a tradução para vocês, que seria, né? Make homemade gifts for Christmas or birthdays. Então, fazer lembrancinhas, fazer os presentes, certo? Nessas épocas, você mesmo fazer. Então, criar atividades que você se aproxime dos seus familiares. É até bem interessante. Ok? Então, make, ele inicia a minha oração, porque ele está aqui no caso, eu estou com uma lista de sugestões, de dicas. E mesmo que eu tenha dicas e sugestões, né? Eu vou usar imperativo, ok? Vamos ver aqui, vou marcar para vocês o verbo, né? Sempre é verbo. Não usem sujeito, não precisa usar o sujeito, tá bom? Vamos para number 2. Qual será aqui o meu imperativo? Vamos ver? Eu circulei aqui agora o go hiking, que é fazer caminhadas ou trilhas, ok? Ainda mais atualmente que as pessoas estão cuidando mais da saúde, estão fazendo mais academia, caminhando. Eu sempre vejo as pessoas caminhando juntas, correndo, tá bom? Então, atividade que você também pode fazer aí com a família. Go hiking. Então, o verbo aqui, go hike, está no imperativo. Number 3, a terceira. Have a move night. Have a move night. O verbo qual é mesmo? Vejam, é o have. Que aqui ele tem um outro significado, porque o verbo have, às vezes, as pessoas se atrapalham com o uso dele. Ele é o verbo ter. Não, ele tem vários significados e depende do contexto, tá bom? Então, have a move night, olha, faça ou tenha uma noite de cineminha, tá bom? Vale a pena. Vamos para number 4, a dica número 4. Visit the same restaurant. Qual é o verbo aqui desta frase? É visit, certo? Visit the same restaurant. Visitem o mesmo restaurante, ok? Também é uma outra dica e eu estou usando o que mesmo? O imperativo. E aí pensando, gente, na questão dos imperativos, onde nós podemos encontrá-los, né? Então pode ter em livros de receitas, hoje a gente usa mais os sites, né? Vai ali nos sites, no YouTube, para a gente descobrir as receitas, né? Mas de qualquer forma, é um local que você percebe muito o uso dos imperativos, né? Então, adicione uma xícara de leite, quebre, use tantos e assim por diante, tá? Ou quando você precisa dar um conselho aí para o seu amigo, aí você sempre usa, né? O quê? O imperativo, tá bom? E no Amazonas, quais são as atividades que nós fazemos juntos, que nós podemos usar, né? Aqui, in Amazon, families usually, o que nós fazemos? Então, eu trouxe uma lista aqui também, vocês podem complementar ali no chat, o que vocês fazem aí de legal para trabalhar, né, com a família. Vamos lá, in Amazon, family usually, vamos voltar para o anterior. Have meals together, certo? O que seria isso? Have meals together. Seria, fazem as refeições juntos. E aí, vocês se reúnem com a família na hora de almoçar, jantar, lanchar ou merendar? Ok? É uma atividade assim muito legal, eu gosto bastante. E na Amazon Families Usually, o que mais que a gente faz? Have a barbecue. Have a barbecue é assar
algo, né? Fazer um churrasco, assar aquele peixe, né? Aquele tambaqui gostoso, ou outros peixes, né? Eu particularmente amo peixe assado, né? Então, have a barbecue é bem interessante, que seria assar, fazer um churrasco. O que mais que a gente faz por aqui? Então, go fishing seria uma ideia também interessante, né, de realizar, tá bom? Go fishing. Já saíram para pescar? Geralmente os homens gostam muito de fazer as atividades, certo? Tem que ficar em silêncio, porque senão os peixinhos vão embora, assim que eu aprendi, né? Quando eu fui pescar, com a família, não pode falar que os peixinhos vão embora, mas você se diverte, né? Se reúne, ok? Vamos lá para uma outra atividade que fazemos muito aqui na nossa região. Go to a farm. O que seria isso? Ir para um sítio, tá? A tradução assim seria ir para algum sítio, ok? Ficar em contato com a natureza, certo? Dormir com o barulhinho ali dos bichinhos de noite, ficar assim um pouquinho afastado mesmo, né? Da questão da tecnologia, né? Então, as pessoas aqui na nossa região gostam muito, né? De ir para sítios, se refugiar, digamos assim, passear e brincar, ok? O que mais que as famílias fazem aqui? Swim at a waterfall. O que seria? Nadar na cachoeira. Olha que legal. São atividades simples e possíveis e divertidas, né? Que nós podemos utilizar aqui para nos aproximarmos mais da família. Então, swim é o meu verbo no imperativo. Mas eu não tenho somente a forma afirmativa, eu também posso dizer, ainda mais quando a gente está dando conselho para alguém, para aquela nossa amiga, né, para o nosso amigo, para alguém que a gente goste, né? A gente usa muito o não. Como seria esse não? Não faça isso, não aquilo. Vamos lá. Na forma negativa, você vai acrescentar, né, a palavra don't, tá bom? Don't, que quer dizer não. Exemplo, don't spend much time on social media. Don't spend much time on social media. Aqui, o que eu estou dizendo? Não é para você parar de usar rede social, não é isso, né? Mas seria o quê? Não gaste muito tempo, né, nas redes sociais. Às vezes podemos passar o dia inteiro, né? Tem umas redes sociais que são viciantes, você não vê nem o tempo passar, mas aí tudo que é demais, né, já prejudica. Ok? Don't spend. Acrescente aí a palavra don't no início da frase e depois o verbo, tá bom? O que mais? Vamos ver um outro exemplo. Don't spend much time on screens. Don't spend much time on screens. Então, não gaste tanto tempo com telas, nas telas, que tem gerado grandes discussões e preocupações, né, no mundo todo, que é o uso excessivo de telas. Então, você não precisa largar, parar de usar, não é isso, mas tem um controle, né, porque senão você passa o dia inteiro assistindo TV, no celular, no tablet, no computador. Tem tantas maneiras de telas que, às vezes, na nossa casa tem vários tipos que a gente acaba mesmo usando bastante. O que mais? Don't use your mobiles before sleeping. Então, bem importante isso aqui, gente, que atrapalha até o nosso sono, né? Não usar os nossos celulares, né, antes de dormir. Então, antes de dormir, coloque em algum lugar afastado ali o celular, bem longe, para que você possa ter mais qualidade, também possa dormir, para não causar insônia, porque é muita luz assim para a gente antes de dormir, certo? Então, na forma negativa, basta acrescentar a palavra don't e o verbo. Sem verbo não tem imperativo, eu preciso do verbo, alright? Então, pessoal, a aula foi sobre os imperativos. Para formar frases com imperativos, eu vou iniciar com verbo, sempre verbo, nada de usar sujeito, ok? E se eu quero dizer que não faça isso, não é bom isso, você vai usar o don't juntamente com o verbo, alright?